Seja bem-vindo ao Inteiro Teor. Nesta edição de retrospectiva, vamos recordar histórias de pessoas que buscaram na Justiça Federal reparação por danos provocados por entes públicos. Não sai daí! INSS é condenado a indenizar perito por danos morais. Para o TRF1, houve negligência do INSS quanto à segurança e às condições de trabalho do servidor. Tribunal Regional Federal da Primeira Região condena a União a indenizar os filhos de uma mulher vítima de acidente ocorrido por ausência de sinalização em rodovia federal. TRF da Primeira Região entende que a União também é responsável por mortes de ocupantes de embarcação que naufragou durante viagem de Santarém para Belém, no Pará. Saiba mais agora no Inteiro Teor. Olha só que situação. Você está no seu trabalho, desenvolvendo suas atividades e, de repente, é agredido. Foi o que aconteceu com o perito do INSS. E tudo isso porque ele suspendeu o benefício previdenciário que uma segurada recebia. A repórter Daniela Garcia contou essa história aqui no Inteiro Teor em março. E você relembra agora. As cicatrizes na perna mostram o resultado de um trauma vivido por Gustavo enquanto trabalhava como perito do INSS. Ele foi esfaqueado por uma mulher após negar a ela um benefício previdenciário. Essa senhora, o nome dela é Ana alguma coisa, agora me falta. Essa senhora entrou, abriu a porta, fechou a porta e ela estava com uma bolsa não muito grande e dentro dessa bolsa, em diagonal, tinha uma faca grande. E ela puxou essa faca e foi para cima de mim. Foram tantas facadas que Gustavo quase perdeu a perna. Fiz uma cirurgia muito grande, salvo engano, foram 8 horas de cirurgia. Eu tive lesão de tudo que você pode imaginar na perna esquerda. Eu quase perdi a perna mesmo, no meio da cirurgia, depois de tromboses que eu tive agudas. Trombose, para quem não entende, é muito comum a gente ver um idoso ter uma trombose na perna, ou uma mulher que toma anticoncepcional e fuma ter uma trombose na perna. Mas existem tromboses que são por trauma, por facada, por batida. E eu não tinha nenhum fator de risco, nem tenho até hoje para trombose. Eu tive trombose por machucado. O trauma fez Gustavo decidir mudar até mesmo de cidade. E ele deixou de trabalhar como perito do INSS. Esses órgãos públicos muitas vezes não têm uma segurança mesmo. Ele tem uma vigilância patrimonial. Isso eu não sei muito se mudou lá no INSS, mas sei que pouco tempo depois do meu caso e de outros casos, a questão da detecção de metal ficou mais abrangente. Depois do ocorrido, o médico decidiu entrar com uma ação na justiça. O advogado de Gustavo explica que o INSS foi negligente com a segurança na agência, já que a agressora entrou com facilidade no consultório do perito. O principal argumento dessa ação envolve o dever específico do INSS de garantir a segurança dos seus servidores. Na hipótese, o caso adquire uma gravidade maior, porquanto já havia essas ameaças, já havia um histórico de agressões aos peritos médicos. Então, era induvidoso de que o INSS ele tinha que tomar determinadas posturas um pouco mais até drásticas para garantir essa segurança. Então, um controle na entrada das agências. O caso foi analisado pela 5ª turma do TRF da Primeira Região. O colegiado reconheceu o direito do perito da Previdência Social a receber indenização por danos morais. Os magistrados ressaltaram que o INSS foi omisso ao não oferecer condições de segurança no ambiente de trabalho, o que caracteriza negligência do Estado. Eu acho que isso é uma grande vitória, porque isso serve de consolo e de reconhecimento que os peritos têm que ter. Isso serve pessoalmente, claro que para mim, eu fico muito grato, me sinto muito mais confortável com isso, mas isso serve também com valor educativo, não só para o INSS e acho que também para todos os empregadores, principalmente empregadores públicos,
que o servidor tem que ser respeitado dentro do seu ambiente de trabalho. Nossa equipe entrou em contato com o INSS, mas até o fechamento desta edição, a autarquia não havia se pronunciado. E veja a seguir, TRF da Primeira Região entende que filhos de uma mulher morta em acidente ocorrido em estrada federal sem sinalização devem ser indenizados. TRF1 responsabiliza a União por mortes ocorridas em naufrágio de embarcação que fazia o trajeto de Santarém para Belém, no Pará. É já aqui no Inteiro Teor. Quando falamos em segurança no trânsito e prevenção de acidentes em vias públicas federais, estamos falando em um dever da União. Isso inclui a manutenção e a sinalização das estradas, advertindo os motoristas dos perigos e dos obstáculos. A falta no cumprimento desse dever caracteriza a conduta negligente da administração pública e a torna responsável pelos danos causados pela omissão. É o que mostra a reportagem de Ana Paula Souza, que você revê agora. O acidente aconteceu em uma rodovia do Mato Grosso, onde a pista fica estreita por conta da construção de uma ponte sobre o Córrego do Gato. Os filhos da vítima alegaram na justiça que não havia sinalização de trânsito alertando sobre essa situação, o que levou ao capotamento do carro e à morte da mãe. Segundo esse advogado, nos casos de omissão estatal, a indenização é devida. A única controvérsia que existe, porque a questão dessa má conservação enseja uma responsabilidade por omissão do Estado. A Constituição, ela diz, pelo viés da jurisprudência, que essa omissão deveria levar à discussão sobre a culpa na responsabilidade civil pela omissão do Estado. Existe uma certa controvérsia na doutrina, dizendo que isso não seria necessário, mas é o que prevalece hoje na jurisprudência, a comprovação dessa culpa. Então, identificado o dano por conta dessa má conservação, ocorrendo um dano, comprovado esse dano, o nexo causal desdevido entre essa falta do serviço, essa omissão pela má conservação da pista e o dano, a responsabilidade do ente estatal ela é devida. Porém, é preciso identificar qual o ente estatal, de fato, responsável por aquela conservação ou da pista ou da rodovia. O argumento foi aceito pelo relator do caso, o desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão. Durante a análise do processo pela 5ª turma do TRF1, ele sustentou que a ausência de sinalização na rodovia demonstra negligência do órgão estatal, uma vez que é dever da União promover a vigilância e a manutenção adequada para proporcionar segurança àqueles que trafegam por estradas e rodovias do país. Em sua defesa, a União argumentou que a culpa do acidente foi exclusiva da vítima, que conduzia o veículo com falta de atenção. Mas o colegiado seguiu o entendimento do relator de que no processo não ficou comprovada a imprudência da motorista ao dirigir o veículo, não sendo possível atestar sua desatenção em uma rodovia que sequer possui qualquer sinalização. Com isso, o TRF da Primeira Região reconheceu o direito dos filhos da vítima de serem indenizados por danos morais e materiais, além de receberem pensão alimentícia até completarem 25 anos. O advogado orienta sobre como proceder nessas situações. A comprovação do dano tem que ser feita, isso pode ser feito por fotos, testemunhas, no caso, em geral, fica um pouco difícil, porque em pistas de rolamento rápido, a não ser que ocorra mesmo um acidente mais grave, um simples pneu furado, geralmente as pessoas não vão parar, e tudo. Então, de posse de um celular, a pessoa pode tirar foto, identificar o local onde foi feito, onde ocorreu esse acidente e, diante disso, comprovar que aquele dano foi de fato causado por um buraco, por um obstáculo qualquer. O poder de polícia é exercido pela administração pública toda vez que direitos ou liberdades são limitados em nome do interesse público. Esse controle é necessário principalmente quando o que está em jogo
é a segurança. Inclusive, quando um órgão da administração pública falha em sua obrigação de fiscalizar, e por conta disso, o cidadão sofre as consequências, a justiça deve ser acionada. Foi o que aconteceu na história que a gente relembra agora. Quase 10 anos se passaram, mas seu Valdemir ainda não conseguiu superar a morte do filho Adenilton. Ele morreu enquanto trabalhava como garçom no barco Imagination, que afundou em 2011 no Lago Paranoá, em Brasília. Aqueles que eram mais chegados a ele que vi, diz que ele gritava com o comandante da embarcação, tá enchendo. As bombas não sugavam água, entendeu? Para jogar água para fora. Ele tentou jogar um bocado de coisa dentro daquele barco, para dentro do lago. Eu conversei com a gente que ele disse, ele morreu e me salvou. Seu Valdemir conta que na mesma embarcação estavam cerca de 110 pessoas, quase 30 a mais do que a capacidade máxima permitida. O naufrágio resultou na morte de 9 pessoas. Tive apoio dessa senhora também que perdeu a filha. Naquele sepultamento, seu Valdemir, eu gostava tanto desse menino que o senhor não vai fazer o sepultamento dele sozinho. Foi quem me ajudou a pagar a urna daquele menino. Foi a única ajuda que eu tive e até hoje. O barco teria afundado por problemas de conservação e manutenção, além de estar superlotado. Os donos chegaram a ser condenados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mas as condenações não conseguem evitar que acidentes assim continuem acontecendo no Brasil inteiro. Recentemente, 33 pessoas morreram após o naufrágio do Ana Caroline 3 no Rio Amazonas. O navio saiu de Santana, no Amapá, e seguia para Santarém, no Pará, mas a cerca de 130 quilômetros de Macapá afundou. A suspeita é de que o motivo tenha sido excesso de carga e de pessoas. A superlotação verificada no Ana Caroline 13 no barco Imagination também foi determinante para o naufrágio de um barco a motor em 2002, próximo à Vila do Conde, no Pará, que causou a morte de 40 pessoas. A embarcação levava mais de 300 passageiros, além de uma carga pesada de milho. Um casal que perdeu 2 filhos menores no acidente entrou com uma ação na justiça, pedindo indenização por danos morais e materiais. Já em primeira instância, a União foi condenada a pagar R$70 mil por cada filho morto no acidente, 30 mil para a mãe que estava grávida à época pela angústia vivida na situação e 2 mil pela bagagem perdida, visto que a família estava de mudança para outra cidade. O caso chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região após recurso da União, como explica o juiz federal convocado Ilan Presser. A União dizia, eu não sou responsabilizada no caso porque eu não tive culpa. Na verdade, a jurisprudência aqui do tribunal é no sentido de que a responsabilidade da União ela é objetiva, mas em casos de omissão de fiscalização, a responsabilidade é subjetiva. Tem que haver prova de culpa, é a teoria da falha do serviço. Acontece que nos autos há farta prova no sentido de omissão da fiscalização da União, que permitiu que a embarcação trafegasse com superlotação evidente, em condições climáticas desfavoráveis e também em horário inapropriado. A 5ª turma do TRF1, portanto, manteve a condenação da União e dos responsáveis pela embarcação solidariamente. Para quem fica, o consolo da justiça. Mas para seu Valdemir, o foco dos setores envolvidos deve ser o trabalho de prevenção para evitar novas tragédias. Não vai ser só meu filho, não vai ser só aquelas 2 meninas que morreram naquela lancha, não vai ser ninguém. Não existe fiscalização nenhuma. Os próprios donos daquele barco, ele já deve ter outros barcos fazendo as mesmas festas dentro do lago, fazendo a mesma coisa, sem fiscalização nenhuma. A superlotação continua do mesmo jeito. Terminamos o programa convidando você a continuar com a gente nas redes sociais do TRF1. Facebook, YouTube e Instagram. Tchau!